Vamos para as notícias do Palmeiras no dia de hoje? Um jornal lá de Portugal, um jornal renomado, que inclusive nós vamos trazer o Dudu, que mora em Portugal, ele vai comentar sobre o assunto, dá como certo uma possível investida do Porto em Richard Rios. Vai vir pesado aí em cima do Richard Rios, hein? E o Dudu vai esclarecer bem sobre essa situação. Vamos comentar também sobre o Brian Rodrigues, que é um jogador que também estava sendo ventilado, porém, parece que as coisas se amarraram um pouco aí sobre o Brian Rodrigues e também podemos comentar sobre a possibilidade de Grando. Será que vem? Será que não vem? Será que amarrou essa negociação? O que está acontecendo entre Palmeiras e Grêmio para que o goleiro não venha mais para a Sociedade Esportiva Palmeiras ou até mesmo venha? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MPVC, notícias do mercado da bola, até porque já vai começar a agitar, porque o meio do ano já está aí, e a gente sabe que no meio do ano vai abrir a janela e o Palmeiras está em busca aí de algumas peças pontuais ali na lateral, como um atacante de beirada, dois laterais e um goleiro. Esse é o pacote que o Palmeiras está querendo buscar aí para o meio de ano. E nós estamos aqui para tentar fazer com que você fique o mais informado possível sobre essas notícias. Peço por gentileza para você que está aí do outro lado, se inscrever no canal. E uma outra situação que eu peço por gentileza para que vocês possam fazer também, deixar o like, que é de suma importância para que a gente possa atingir outros palmeirenses. Os outros palmeirenses estão esperando um canal. Então você nos ajude, por favor, compartilha e deixa o like. Se puder, hypa o nosso vídeo e tem os valores ali. Se você hypar com valor, o vídeo vai se ranquear mais ainda. Se você não hypar com valor, vai ter a função gratuito, que também vai fazer com que a gente ranqueie aí. Então, meu muito obrigado a todos que estão conosco aí, 142 mil pessoas conosco nesse exato momento, 142.200, eu só sou gratidão a todos vocês que sempre estiveram conosco aí. Vamos aos fatos, vamos falar sobre esse Palmeiras aí, que está buscando aí, quem sabe, no mercado da bola, jogadores pontuais. Vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Então vamos aos fatos, vamos falar sobre essa tarde do Palmeiras aqui, falando sobre Gabriel Grando, que o portal do Diego Esportes, se vocês quiserem procurar, ele cobre o Grêmio, tá falando o seguinte: negociações entre Palmeiras e Grêmio são canceladas e provavelmente o Grando não vem mais para cá. A negociação, que parecia bem encaminhada entre Palmeiras e Grêmio por Gabriel Grando, caiu. A informação é de que, no momento, sem acerto para a saída de Marcelo Lomba, o clube paulista entende que não há necessidade de comprar o goleiro do tricolor. Apesar de um princípio de acerto pelos valores de 2 milhões de dólares, outro entrave segurava a negociação. É a equipe alviverde que não estava conseguindo negociar o Lomba, né? Segundo as informações que nós até trouxemos aqui, o Lomba e o Fluminense estavam muito bem encaminhados. Até então eu ainda acho que está, mas agora essa informação que chega para mim é o contrário, né? A ideia era primeiro achar um substituto pro Lomba antes de vendê-lo, né? Sendo assim, somando a falta da proposta no papel, a negociação, pelo menos por enquanto, está cancelada. Desta forma, Gabriel Grando volta a ser opção ao Grêmio e de forma mais contundente no dia a dia. Provavelmente ele vai ser mais utilizado lá. Vale lembrar que o Palmeiras e Gabriel Grando iria assinar um vínculo de 3 anos e receber o dobro do salário que ele recebe lá no Grêmio. Grêmio negocia com o Matheus Magalhães também. Aí é uma outra reportagem sobre o Grêmio. Eu fico feliz de saber sobre isso. Se for para ficar, ficamos com o Lomba até o final do ano e quem sabe aí vai saber se não renova o contrato com o Lomba. É muito mais viável para mim renovar o contrato com o Lomba do que ir atrás do Grando. Já está aqui? Então renova o contrato com o cara, permaneça com o cara aí. Será que o Lomba é tão pior que o Grando assim? É o que eu falei. Eu acho que o Lomba queria sair do Palmeiras. Aí tudo bem, né? Aí a gente entende a situação, até porque o jogador talvez ele se ache importante para poder brigar pela titularidade aí, né? Mas, enfim, espero que, se o Palmeiras for atrás, que vá atrás de um goleiro um pouco mais incisivo, um pouco mais explosivo, que tenha um pouco mais de nome, que possa chegar e realmente fazer sombras ao Everton, que vem falhando muito, vale lembrar, né? Não sei a sua opinião, gostaria até muito do seu comentário relacionado a isso. Eu vejo que o Everton vem falhando demais. Vamos para o próximo assunto, que é o Palmeiras, que nega interesse em Brian Rodrigues e não vai contratar o atacante uruguaio. Segundo as informações aqui do portal,
diz que, do Matheus Vieira Ramos, fala que Brian Rodrigues no Palmeiras está descartado. O atacante Estevão vai deixar o Palmeiras após o Super Mundial e o Palmeiras está atrás de um jogador de beirada. Um nome que ganhou forças nessa sexta-feira é o uruguaio Brian Rodrigues, que tem contrato com a América do México até junho de 2026. O empresário do jogador está em São Paulo e o Palestra teria oferecido 800 milhões mensais. No entanto, segundo apurou algum jornalista, o jogador da seleção uruguaia não tem conversas em andamento com o Verdão. A diretoria palestrina nega interesses em contratar o ponta direita. Na verdade, ele joga mais pela esquerda do que pela direita. Né? O empresário do atacante fica em silêncio. Na verdade, o empresário não falou nada, mas dizem, vale lembrar que o Vasco da Gama é um clube que está muito em cima desse jogador aí também, que já faz um bom tempo hein, que estão em cima dele. Inclusive o próprio Corinthians também já esteve atrás do Brian Rodrigues. Um outro assunto que surgiu como uma bomba aí, inclusive nós fizemos uma live, eu vou deixar um trecho lá de Portugal, onde o Dudu ele consegue aí nos explicar com mais detalhes sobre uma possível venda do Richard Rios para o Porto. O Porto está interessado nesse jogador, Palmeiras tem os valores estipulados para a venda desse jogador e a gente, quem sabe, aí pode perder esse jogador. Não acredito que seja para o Porto, tá? Inclusive eu falo isso no vídeo. Eu acho até que o Palmeiras vai perder esse jogador, mas para um outro clube de mais expressão da própria Europa. Talvez seja um clube da Inglaterra e não um Porto, né? Dizem que o Porto vai investir pesado esse ano, do meio do ano para frente, para tentar montar um time, um clube mais consistente para poder disputar campeonatos até mais expressivos. Dizem também que o Porto está muito ruim das pernas e está procurando um investidor para poder trazer um time mais palpável aí. Vamos esperar cenas dos próximos capítulos, mas eu gostaria que vocês ficassem com o trecho da live onde eu falo sobre isso e o Dudu consegue aí explicar um pouco melhor, direto de Portugal, o tamanho desse jornal e o quanto ele é importante, inclusive, para o próprio Porto. Se liga aí e gostaria do comentário de vocês. Tamo junto. Marcão, você me dá a palavra? Que é até interessante porque o Dudu vai entrar aqui e eu vi num jornal lá de Portugal uma notícia, inclusive eu ia falar logo em seguida, é até bom que o Dudu pode nos ajudar. O jornal Record lá, de Record, é um dos principais, pelo menos é o que está dizendo aqui, falando sobre o Porto estar interessado no Richard Rios. A reportagem é a seguinte: Richard Rios é sonho do Porto com limite fixado. Aí está falando dos valores e o jornal, segundo a informação aqui, é um jornal muito bem conceituado em Portugal. Boa tarde, Dudu Capelo. Fala, Marcão, grande abraço para você, beijo pro meu pai, abraço pro tio Zé e para todo mundo que acompanha o Tutinara da segunda-feira. Um zum, né? O Porto vai ter que reforçar. O técnico é argentino, então gosta do estilo, né? Do Richard Rios. Mas assim, o Jornal Record é um dos principais jornais aqui, se não me engano, é o jornal mais sediado no Porto, né? Então ele está mais ligado realmente com as informações do Porto, né? A gente aqui embaixo fica mais com a bola, mais ligado ao Benfica, mas a gente de Lisboa fica mais ligado aqui com a bola e o Record. Mas assim, o tio Zé, bem, dá para respeitar, dá para ver. Agora acho estranho o Porto com problemas financeiros, né? Parece que vai segurar bastante jogador. Não sei quanto que é, porque o Palmeiras tem expectativa de vender o Richard Rios, como você bem sabe, para times maiores e para mercados mais interessantes, né? Parece que o Barcelona já teve atrás, a Juventus já teve atrás, e alguns clubes da Europa, né? Desculpa, alguns clubes da Inglaterra, não da Europa. Eu acho que ele vai, se for vendido, ele vai ser vendido para um time de maior escalão. Não desmerecendo o Porto, muito pelo contrário, maior respeito. Fui ver o time jogar, entrei lá, visitei o estádio, é muito lindo, maravilhoso, tem as marcas lá de alguns brasileiros lá também, interessante, mas eu acho que a ideia do Palmeiras é vendê-lo para clubes maiores da Inglaterra. Tio Zé, o Arthur Sérgio está aí no chat, ele está sempre na audiência conosco, ele também é português, mora lá em Portugal, tá corroborando com a informação do Dudu aí. O problema do Porto é que não tem dinheiro. Então, dá para fazer. Se o Porto quiser fazer dinheiro, dá para fazer dinheiro. A Juventus vai devolver o Francisco Conceição. O Francisco Conceição é um jogador que já não quer mais jogar no futebol português. Dá para fazer dinheiro. O Samu, que é um jovem espanhol, falou que quer ficar. Tem aí o Mora, né? Um jogador de 17 anos que joga muita bola, gente. Muita bola. Rodrigo Mora, 17 anos. Joga muito, mas joga muita bola. E aí alguns clubes. Então, assim, dá para fazer dinheiro, mas fazer dinheiro para contratar o Richard Rios, não sei se seria outra coisa. Fazer negócio complicadinho, né?
Eles gostam de pagar pouco e em várias prestações, né? E Richard Rios, acho que dá pra gente ganhar um dinheirinho pronto, né? Fazer caixa. Ô Marcão, Dudu e Vartão, a reportagem diz que o Porto quer oferecer 20 milhões de euros. O Palmeiras avalia o jogador em 30 milhões de euros. Então são esses 10 milhões aí que estão separando o Porto em fazer uma investida maior no Richard Rios, segundo a reportagem, tá? Só para deixar bem claro. 10 milhões de euros para um clube europeu como o Porto, dependendo de como tiver ele for contratar, não é muita coisa. Mas para nós, são 60 milhões de reais. É o contrato com a... Pois é. É aquele trecho ruim lá que o Dudu pega no caminho. Bem lembrado, viu? Essa questão dos 10 milhões, eu patrocino. Só uma pergunta, tio Zé, o Richard Rios ainda tem algum vínculo com o Guarani ou ele é 100% do Palmeiras? Para não deixar a galera em branco, o vínculo do Richard Rios com o Palmeiras é de 70% dos direitos econômicos. Com o restante é 30% divididos entre Guarani, 14%, Flamengo ainda tem uma porcentagem de 6% do jogador e o próprio jogador, 10%. O Palmeiras adquiriu 60% dos direitos do jogador por 6 milhões e, posteriormente, mais 10% por 1,5 milhões de reais. É isso. Muito bem. Tá bom. Então tá aí.